Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas. O Conselho Regional de Psicologia, seccional Mato Grosso do Sul, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aqui representado pelo GEPS, que é o Grupo de Estudos em Educação e Psicologia da Pós-Graduação em Educação. Tenho a grata satisfação de receber todos os profissionais e convidados para este evento, que é o lançamento da Pesquisa Nacional Violência e Preconceitos na Escola. Para recepcionar a todos nesta primeira mesa, temos a satisfação de convidar a senhora psicóloga Irma Macário, presidente do 8º plenário do Conselho Regional de Psicologia, 14ª Região de Mato Grosso do Sul, e professora doutora Sônia da Cunha Urte, coordenadora da pesquisa na região Centro-Oeste, representando a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Convidamos também para compor essa mesa, deputado estadual, psicólogo Pedro Kemp. Temos a grata satisfação de convidar o senhor professor Alfredo Nastácio Neto, coordenador de Políticas Específicas para a Educação, representando neste ato a secretária de Estado de Educação, professora Maria Cecília Amêndola da Mota. Também queremos convidar a psicóloga Juliana Rosa da Silva e Souza, do Núcleo Psicossocial da Secretaria Municipal de Educação, representando a senhora secretária municipal de Educação, professora Leila Cardoso Machado. Professor Lucílio Souza Nova, presidente do Sindicato Campograndense de Profissionais da Educação Pública, ACP. O objetivo deste evento é apresentar o resultado da pesquisa nacional, que foi financiada pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC, e realizado entre os anos de 2013 e 2015. Participaram no desenvolvimento da pesquisa 10 universidades brasileiras, sendo coordenadora das atividades na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a professora doutora Sônia da Cunha Urte, colaboradora da Comissão de Educação do CRP, 14ª Região de Mato Grosso do Sul. Com a palavra nesse momento, para dar boas-vindas a todos, psicóloga Irma Macário. Boa tarde para todas e todos, sejam todos muito bem-vindos para este evento, que ele tem uma importância muito grande, não só para o Conselho Regional de Psicologia, mas por essa parceria com a Universidade Federal na realização dessa pesquisa. Essa pesquisa, o resultado dela tem uma importância muito grande, porque ela interessa não só para nós, profissionais da psicologia, profissionais da educação, diretores, gestores, professores, pais, comunidade. O resultado dessa pesquisa, ela tem como objetivo nós podermos refletir mais de perto na tentativa de buscar estratégias para que a gente possa resolver essas questões de violência. Também, eu acho que nós estamos passando por um momento extremamente crítico, né? Vendo a cada dia uma violência institucional, né? Nós estamos vendo a questão da ocupação das escolas e de como é que os nossos alunos, os nossos estudantes estão sendo tratados. E o que é que significa isso, né? Se a instituição é violenta, como que ela quer que essa escola não seja violenta, que ela trate desse jeito? Então, eu acho que nós estamos passando por um momento super importante e um momento que nós somos chamados a refletir e nós somos chamados a buscar alternativas para isso, né? Eu acho que a gente está nesse momento, não dá mais para a gente ficar deitado em berços esplêndidos, né? Então, que a gente possa, nessa tarde, hoje, poder estar discutindo
levando para os nossos parceiros o resultado dessa pesquisa e, através disso, fazer uma grande discussão, né, em todos os meios, na escola, na comunidade, nos vários setores envolvidos nas nossas áreas profissionais. Então, eu acho que é bastante importante que a gente possa estar fazendo isso hoje. E hoje, um pouquinho antes de vir para cá, eu vi a notícia, né, que era uma notícia já de hoje de manhã, que o governador do Rio de Janeiro está fazendo uma grande reformulação e anunciou cortes em programas sociais. E a gente sabe que isso é o que vai acontecer com essas PECs que estão à porta e estão nos rondando a cada dia. E quem serão as pessoas mais afetadas? As populações mais vulneráveis e todos nós também. Não podemos nos esquecer de que esse projeto de reforma do ensino médio vai nos atingir a todos nós. Essa PEC, que não importa o número que ela esteja, né, o número da Câmara e do Senado, mas que vai atingir a todos nós, né? E que a gente tem que lutar por isso, né? Bom, então que a gente possa, na reflexão do resultado dessa pesquisa, que a gente possa estar fazendo isso. Eu gostaria de agradecer especialmente o professor o Lucílio, professor Alfredo, Pedro Kemp, professora Sônia e professora Juliana, por estar conosco nessa tarde aqui hoje, nos ajudando nessa reflexão. Queremos agradecer ao FMS por estar nos recebendo nessa tarde e estar cedendo o seu espaço para a gente poder fazer essa discussão. Então, que a gente possa ter uma tarde bastante produtiva. Muito obrigado e sejam todos muito bem-vindos. Convidando para a sua saudação, professora doutora, psicóloga Sônia da Cunha Horti. Boa tarde a todos e a todas. Realmente, essa tarde é muito especial, porque finalmente, né, depois de um tempo, a gente já pretendia ter feito esse encontro um pouquinho antes, mas conseguimos estar aqui, né, nessa tarde, em reunião, né, a Universidade e o Conselho. Então, para nós, assim, é um momento muito especial mesmo. Essa parceria, comentava agora com a professora Marilda, né, da UFMS, principalmente via o nosso grupo de estudo e trabalho, o GEP, mas também outros setores, né, na nossa área de humanas na universidade, tanto após em educação como em psicologia, com o Conselho Regional, tem sido extremamente assim, favorável e fundamental, né, porque a gente tem feito, né, não só trocas e participação em comissão, mas principalmente, né, atividades concretas, né, seja participação em audiências, seja propostas, algumas ainda para serem implementadas, como projetos de pesquisa em comum, né? Mas já fizemos publicações em parceria com o Conselho, com outras instituições também, né, de ensino superior fazendo parte. Então é um momento muito especial essa parceria, né, estar acontecendo e exatamente estar acontecendo para a divulgação de uma pesquisa, né, como essa. Comentava também ainda hoje de manhã numa banca junto com a Marilda, que a qualidade, não só a quantidade, mas a qualidade do que foi gerado, né, por meio dessa pesquisa, que ela é que vai contar e apresentar para vocês, é de suma importância, como disse a Irma, né? A gente não pode deixar perder esses dados, né, que daqui a pouco a gente vai apresentar, né? Mas, então, eu agradeço a presença de todos, acreditando que essa presença tem a ver muito, né, com interesse, com certeza, nessa temática que é extremamente importante para que a gente discuta, tanto educadores quanto psicólogos, professores, né? Então,
só posso dar realmente as boas-vindas para todos e agradecer, né, essa acolhida aqui na universidade, né, nessa parceria que o Conselho organizou tão bem para que essa atividade acontecesse hoje à tarde. Então, com certeza será uma boa tarde de reflexões, né, para todos nós. Sejam todos bem-vindos, então. Convidamos com a palavra, nesse momento, psicóloga Juliana Rosa da Silva e Souza, do Núcleo Psicossocial da CEMED. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer, né, por esse privilégio de estar aqui para ouvir sobre esse tema tão importante. E em nome, né, da secretária de Educação, que estou representando, a Leila Cordeiro, para mim estar aqui é um privilégio muito grande, porque a gente lida com esse assunto diariamente, né? Aparecem lá queixas de violência. Então, é um privilégio muito grande estar aqui para ouvir sobre esse tema. Então, eu venho aqui não assim, dizer, eu vou em um evento a mais. Não, eu venho assim com bastante expectativa, bastante interesse mesmo, e é de coração mesmo que eu estou aqui muito assim, com muita expectativa para levar respostas, né? E é um privilégio a gente pegar assim prontinho, né? Isso é um privilégio mesmo. Muito obrigada pelo convite. Com a palavra, o professor Alfredo Anastácio Neto, coordenador de políticas específicas para a educação. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a doutora Irma, a professora Sônia Urti, o deputado Pedro Kemp, a Juliana, a professora Juliana, a psicóloga Juliana, e o nosso professor representante aqui da CP, professor Lucílio. Eu estou aqui em nome da professora Maria Cecília, trago um abraço da professora Maria Cecília, e ela não pôde estar presente em função de outra agenda do Estado, mas ela agradece o convite e nos disse para que possamos transmitir aqui da importância desse instrumento que agora é apresentado à sociedade e aos órgãos públicos para que ações possam, a partir dessa pesquisa, serem fomentados, serem implementados dentro das escolas pelas secretarias de educação. Uma vez que essa pesquisa, a violência e preconceito, que não é do âmbito da escola, mas do âmbito da sociedade, mas que nós sabemos que a escola ela tem na sua característica, a sua ação ela é formal e intencional, e a intenção da escola é formar cidadão integral, e nessa perspectiva, esperamos nós, termos, a partir desse instrumento, subsídios para que possamos melhorar e até propor novas estratégias para prevenir, combater a violência e o preconceito na escola. A professora Maria Cecília, o ano passado, quando ela assumiu, ela fez ela criou 2 programas importantes. Um foi o AJA, que é Avanço do Jovem na Aprendizagem, que é destinado ao público de 15 a 17 anos, da qual está na idade com a distorção ano e série. Isso aí foi muito importante, no sentido de que a gente pudesse atender a um público especial, da qual, em determinado momento da sua vida, ele foi retirado, ou seja, não frequentou os bancos escolares, e agora ele voltou a frequentar. Então, esse AJA, ele tem como uma perspectiva, inclusive, até com a atuação de psicólogos, ele busca trazer o contexto do aluno, esse conteúdo ele é trabalhado dentro do contexto do aluno, então é uma perspectiva muito, muito boa. E, além disso, nós temos, dentro da Secretaria, um programa chamado CAP, Cultura, Arte e Paz na Escola, da qual nós temos articulações e parcerias com o Ministério Público Estadual, com a SEDAST, nós temos parceria com a Justiça, através da Justiça Restaurativa, nós temos parceria com a Polícia Militar, também no combate a drogas. Então,
o governo do estado de Mato Grosso do Sul, né, tem tomado, sim, iniciativas no âmbito da segurança, e nós da educação temos buscado tratar na formação e na possibilidade de que nós possamos discutir temas como violência, como preconceito dentro das escolas. Então, dentro desse programa CAP, nós temos chamados os pais. A professora Cecília, desde o ano passado, ela já inseriu no programa da escola, né, reuniões com os pais, não para reclamar para os pais do desempenho do aluno, mas para tratar das questões do contexto da família. Isso é importante, nós entendemos que é uma forma também de nós combatermos, né, a questão da violência e do preconceito. E esse programa CAP na escola, ele tem um diferencial muito importante. Nós trabalhamos na perspectiva, né, da prevenção contra a violência, contra a discriminação racial, contra o bullying. Nós trabalhamos com a preservação do patrimônio público, nós trabalhamos com o meio ambiente e trabalhamos com o gênero. Nós temos uma parceria aqui com a Universidade Federal, da qual eu sinto muita vontade em falar, né? Foi uma parceria justamente com o curso de Psicologia, no atendimento do AGE. Então, nós acreditamos que fazer palestra é importante, mas formar também é muito importante dar a formação para o professor. Por quê? Porque esse professor, muitas vezes, ele dentro da sua possibilidade de ser aquele que, muitas vezes, é formador de opinião, muitas vezes ele faz com que, dentro do seu espaço escolar, dentro onde ele age, ele dá parecer dentro do senso comum. E, muitas vezes, esse parecer dentro do senso comum é alicerçado, né, em concepções que feito à base de jargões ou até então de outros tipos de informações que não são aqueles que devem ser tratados na escola. Então, a questão principal, né, que nós tratamos aqui, sim, é a questão de o sujeito, ele tem que ter os seus direitos, né, saber dos seus deveres, né, ser reconhecido e ser respeitado. Então, é isso que nós buscamos dentro dessa perspectiva e achamos nós aqui que essa pesquisa vai, sim, colaborar muito com a Secretaria de Educação, no sentido de que nós possamos, né, fazer ações propositivas, no sentido de que nós possamos prevenir e combater a violência e o preconceito dentro das nossas unidades escolares, não só das unidades do Estado, mas todas as unidades escolares da rede estadual de Mato Grosso do Sul, por que não do Centro-Oeste, como foi feita essa pesquisa, e do Brasil todo. Eu acho que essa é uma iniciativa, está de parabéns o Conselho, está de parabéns a professora Sônia, que esteve à frente dessa comissão de educação do Conselho Regional de Psicologia, e esperamos que nós possamos realmente fazer políticas, né, implementar políticas com ações que têm, né, a possibilidade de construir cidadãos melhores para o nosso mundo. Muito obrigado. Com a palavra, o presidente do Sindicato Campo Grandense de Profissionais da Educação Pública, ACP, professor Lucílio Souza Nobre. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Cumprimentar a Juliana, né, a professora Leila, representante da CEMED, a doutora Sônia, que está aqui à frente, o presidente do CRP, né, a psicóloga Irma, o deputado Pedro Kemp, também aqui meu amigo Alfredo, professor Alfredo, cumprimentar a todos presentes, né, enfim. Oscar, cerimonial, cumprimentar também, né, Oscar? Enfim, tá? Mas dizer para vocês que é um prazer estar aqui, né? Eu fiquei um tempo na direção de escola, mais precisamente na escola Joaquim Murtinho, e depois que eu saí que ficou pronta a pesquisa, né? Uma pena, para a gente poder se apropriar desses resultados, né? Dessa pesquisa, desses dados, para poder implementar políticas ou projetos, ações dentro das escolas, para poder diminuir, né? Eu não digo talvez violência, a violência, eu acho que quem pratica são os políticos corruptos, esses praticam violência contra a gente, mas eu digo talvez a questão da indisciplina dos alunos, e obviamente que isso vai gerar a violência se você não cuidar, mas a violência não é produzida na escola, não se deve atrelar a violência à escola. Os profissionais que estão dentro da escola, todos eles, indistintamente, estão para produzir a paz, para produzir o
conhecimento, produzir cidadãos de bem e assim por diante. Então, é nesse sentido que a gente mais parabeniza, né, sem dúvida alguma, vai servir como ferramenta, dados importantes para a Secretaria de Educação, seja municipal, estadual e outros, né, poder implementar políticas para diminuir, sim, a indisciplina e assim por diante, né. Dizer que esse tipo de ações, que são tão importantes, que as universidades produzem, não, né, essas pesquisas e tantas outras que são produzidas por acadêmicos, professores, né, essa é a grande preocupação hoje do sindicato, das associações, que seja conselhos, enfim, tendo em vista a redução de recursos para a implementação dessas pesquisas, quer dizer, bem no momento que a gente tem conseguido produzir, né, ações, projetos, produzir pesquisas, que está, de certa forma, dando um retorno, né, quantidade de mestres, doutores, pós-doutores. A gente não via isso na educação pública. Hoje, nós temos pós-doutores dando aula nas escolas públicas, doutores, mestres, e assim por diante. E bem neste momento a gente se depara, né, de fato, com um projeto ideológico, porque esse projeto que está posto, de todos os projetos, de todos os PLPs, PECs, PLS, enfim, todos os projetos de leis que tramitam no Congresso ou no Senado, né, são projetos ideológicos de uma determinada classe social que vem de uma forma muito raivosa, né, no sentido de acabar com tudo aquilo que, de certa forma, coloca em risco, né, certa hegemonia ou a tranquilidade e assim por diante, né? Por isso que nós estamos vendo hoje, saindo de casa, o jornal noticiando que o Enem, né, em alguns lugares não vai ser possível aplicar em função da ocupação, mas até agora não tinham falado em ocupação, quer dizer, só falaram por causa do Enem. Agora vão jogar que por conta disso é que o Enem, e na verdade esses jovens estão requerendo, né, aquilo que é de direito, que é a participação, né, sindicatos, associações, que sejam, não a questão da reforma do ensino médio, a questão, né, da necessidade de se fazer uma reforma que seja tributária, que seja, enfim. O que está em discussão é a não participação desses setores importantes da sociedade, que sejam universidades, sindicatos, enfim, numa auditoria pública para ver o que nós estamos pagando. Tem que pagar, tudo bem, vamos pagar, mas o que nós estamos pagando? E aí não permite essa participação. Isso fica difícil você, né? E aí só um determinado setor, que é o serviço público de um modo geral, independente do segmento, que seja psicólogo, que seja professores, advogados, enfim, todos, assistente social, são esses que estão pagando neste momento, né, o preço da crise. E aí nós estamos nos articulando, mobilizando, com greves, mobilizações, passeatas, para denunciar à sociedade que isso, a curto prazo, vai ser prejudicial. No primeiro momento, né, certamente os servidores públicos parece que são todos criminosos, ou seja, nós somos culpados de tudo que está acontecendo, da crise, né, dos desmandos, da corrupção, da sonegação, enfim. E isso não é verdade. Então, se nós não denunciarmos isso e ficar quieto, então nós estamos aceitando que, de fato, nós temos que pagar a custa da dívida e assim por diante. Então, nesse sentido que é a grande peleja do sindicato, né, nossas grandes ações, como dia 11, uma mobilização na praça, desculpa poder anunciar isso aqui, mas com essa preocupação, com esse intuito, negociar, mas todos têm que, de fato, pagar, seja grandes empresários, seja, né, só o primeiro semestre de 2016, foram 347 bilhões a sonegação fiscal, quer dizer, tem que corrigir isso aí também, né, a questão da alíquota do imposto de renda, enfim, tem várias maneiras que nós podemos aí apontar como parte da solução da crise que o Brasil vem enfrentando, enfim. Então é nesse sentido que nós fazemos a defesa, parabenizar mais uma vez, e que projetos como esse são sempre bem-vindos. A ACP, o sindicato, né, faz toda a defesa dos professores no primeiro momento, mas enfim, também daqueles que, né, são menos favorecidos, mas sempre está apoiando a pesquisa, né, sempre apoiando essas iniciativas que, de certa forma vão produzir resultados diretos, né, diretamente lá no chão da escola, que é o que é mais carente, esses dados para poder transformar e melhorar cada vez mais a formação dos nossos jovens, das nossas crianças e assim por diante, tá? Então, parabéns à Universidade Federal, a todos pela iniciativa, ao Conselho, e estamos à disposição. Obrigado também pela oportunidade de falar aqui, tá? Obrigado. Com a palavra, deputado estadual, psicólogo Pedro Kemp. Quero cumprimentar a todos e a todas, quero saudar aqui os colegas da mesa, parabenizar o Conselho Regional de Psicologia, na pessoa da psicóloga Irma Macário, minha professora, e também da psicóloga professora Sônia Urti,
parabenizar a Universidade Federal por nos abrir esse espaço, fazer essa parceria tão importante. Este assunto é um assunto de extrema relevância e a violência, esse tema, violência, preconceito na escola, tem desafiado há muito tempo já educadores, gestores da educação. Eu me lembro quando fui secretário de Educação, em 1999 a 2001, nós vivemos muito de perto essa problemática, desenvolvemos alguns projetos nas escolas e fui professor também por 15 anos, né, da educação básica e do ensino superior, e a questão da violência, ela sempre nos desafiou, mais ainda nesses últimos anos, nessas últimas décadas, vamos dizer assim, e o que eu queria colocar como de extrema importância essa pesquisa, porque nós, educadores, gestores da educação, psicólogos, e, enfim, a sociedade como um todo deve se preocupar com a educação, deve se interessar da educação, né? Nós precisamos partir de estudos mais científicos, de uma abordagem que possa nos dar elementos para, de fato, refletir sobre as causas da violência para uma intervenção mais adequada e uma intervenção mais acertada. E eu estou dizendo isso porque o que nós estamos vendo nos últimos anos? Estão surgindo aí propostas que não vão contribuir para a redução dos índices de violência e de preconceito na escola, mas agravar ainda mais essa problemática. Eu vou citar algumas delas, né? Se nós estamos falando aqui de preconceito na escola, existe preconceito na escola? Existe. Nós temos propostas hoje, inclusive, de projetos legislativos tramitando na Câmara Federal de projeto de lei que proíbe a discussão, por exemplo, de gênero na escola. A chamada escola sem partido. Existe um movimento, né, quem não conhece ainda é só pesquisar lá no Google, né? Escola sem partido. Existe um movimento que tem debatido e apresentado propostas para a Câmara Federal, para as Assembleias Legislativas, para câmaras municipais, de projetos de lei que vão proibir os professores, vejam só, de debater gênero na escola, debater sexualidade, debater religião e debater política. Né? Por isso o nome Escola Sem Partido. Debater política. Então vejam só, esses projetos de lei estão tramitando. Aqui, né, na Câmara Municipal de Campo Grande, inclusive aconteceu um movimento, né, contra esse projeto, foi vetado pelo prefeito, mas os vereadores chegaram a aprovar um projeto de lei, ficou conhecido como Lei da Mordaça, não é? E depois houve um movimento, uma pressão da sociedade, o prefeito vetou. Mas em várias cidades do Brasil já aprovaram, já existem leis municipais, né, a Lei da Mordaça, proibindo professores de debater com seus alunos determinados temas. Porque na cabeça de algumas pessoas, né, de alguns pais, de alguns educadores, entre aspas, se o professor discutir, por exemplo, homossexualidade, ele pode incentivar os alunos a serem homossexuais. Olha só. Discutir transgênero, né, o transexual. Então, debater isso com os alunos pode, de uma certa forma, incentivá-los a assumir uma orientação sexual. Então, olha só o que está na cabeça das pessoas. Ou então até debater política com os alunos, e aí eles colocam muito assim, né, para fazer a cabeça dos alunos, com ideias esquerdistas, né, com ideias subversivas, revolucionárias. Quer dizer, isso é um pensamento atrasado, reacionário. Nós estamos voltando ao passado, né, do controle, né, E aí eu quero aqui trazer a discussão, inclusive já debatemos com o Conselho Regional de Psicologia,
já tivemos a oportunidade, já recebi a Irma, com outras colegas lá no gabinete, na Assembleia. Eu hoje estou relatando um projeto de lei, né, conhecido como Lei Arfuche. Já foi aprovado em primeira votação e agora vai para a segunda votação. Esse projeto, ele trata a questão da violência ou da indisciplina na escola de forma punitiva, policialesca, né, e autoritária. Então, o que acontece? Esse projeto diz assim: se o aluno depredar o espaço físico da escola, quebrar uma carteira, se ele agredir o professor, se ele brigar com outro aluno, o diretor da escola vai aplicar penalidades, castigos, né, para corrigir esse aluno. Então, por exemplo, se ele agrediu a professora, ele pode receber uma penalidade do tipo lavar os banheiros da escola por uma semana, por um mês. Dependendo da gravidade, ele pode limpar o pátio da escola ou lavar a louça da merenda escolar. Esse projeto já foi aprovado em Campo Grande, já é lei aqui em Campo Grande. E agora querem aprovar na Assembleia Legislativa para valer para todo o Estado. E nós temos notícia de que em alguns lugares do país onde já foi aprovado também, já diretores de escola estão tendo problemas, porque colocaram alunos em situação vexatória e os pais entraram na justiça. Uma diretora de uma cidade do interior paulista foi condenada esses dias a pagar R$5 mil de multa porque colocou uma criança numa situação vexatória. E aqui em Campo Grande os diretores começaram a aplicar essa lei, os pais aplaudiram, acharam o máximo, né? Porque as famílias não estão dando conta de estabelecer limites no comportamento dos filhos, transferindo essa responsabilidade para a escola, e aí acham bonito que a escola, né, imponha castigos e punições, né, para educar os seus filhos. Eu recebi um parecer bastante completo do Conselho Regional de Psicologia, mas além desse, recebi mais 12 manifestações de setores da sociedade contra esse projeto de lei. Nós estamos apresentando um substitutivo, né? Agora, eu estou recebendo todos os dias e-mails de pais, de pessoas da sociedade, alguns não se identificam, me xingando, né, porque estou contra o projeto, porque esse projeto é maravilhoso, porque vai educar nossos filhos. Então vejam bem o pensamento, né? Aliás, nós estamos vivendo um momento muito crítico na história do nosso país. Cresceu muito esse pensamento conservador, reacionário e autoritário, né? A Irma estava falando de notícia. Hoje a polícia invadiu a escola de formação Florestan Fernandes do MST para prender liderança do MST, aqui em Sidrolândia, inclusive. Então nós estamos vivendo um momento, os estudantes, eles estão fazendo aquilo que os movimentos sociais, os sindicatos, todos nós deveríamos estar fazendo, ocupando as escolas para dizer: nós somos contra a PEC 241, porque vai significar um maior retrocesso na saúde pública, na educação pública, na política de assistência social, na vida dos servidores, né? Então, esses estudantes também estão falando: nós estamos ocupando a escola porque somos contra a reforma do ensino médio por medida provisória, de cima para baixo, sem debate com educadores, né? Com as universidades, com os estudantes. Todos nós achamos que é importante reformar o ensino médio, mas não por medida provisória, né? Então estão de parabéns os estudantes, porque nesse momento tão grave da nossa história, são eles que estão tomando a frente, lutando, né? Fazendo frente a esses retrocessos. Então, para encerrar, eu queria dizer, quero até assim saber se já tem publicação dessa pesquisa, né? Se não tem, gostaria muito de ter acesso a esses dados, porque para os educadores, né, para os gestores da educação, é muito importante conhecer mais a fundo, né, quais são
as causas da violência na escola, porque a escola não é uma instituição isolada da sociedade, né? Ela não é uma ilha. A escola reflete os problemas da sociedade. Se tem violência na escola, é porque a sociedade é violenta, né? Se tem problemas de comportamento nas escolas, é porque nós temos uma sociedade, né, nas suas bases, autoritária, excludente, violenta. E o pior, nós não estamos sabendo lidar com esses problemas do ponto de vista pedagógico, né, do ponto de vista das contribuições da psicologia, mas estamos lançando mão de alternativas autoritárias, de repressão, de castigo. E nós aprendemos na faculdade de psicologia, né, os reflexos do comportamento das pessoas, de uma liderança autoritária, de uma liderança democrática e da liderança laissez-faire, né? Então, o que reflete na vida das pessoas uma liderança autoritária? E é isso que a sociedade hoje está propondo, né? Castigo, punição, mais exclusão, e não a abordagem na perspectiva inclusiva, democrática, participativa, né? Então eu acho que essa pesquisa pode nos dar elementos assim fantásticos, né, para uma intervenção mais adequada na educação pública, para que nós possamos superar esses problemas que estamos vivendo hoje. Muito obrigado. Nos permitam, queremos registrar a presença do professor Hunter Villalva Pinto, ele que é coordenador pedagógico do ensino médio da Escola Estadual Zélia Quevedo Chaves, ex-diretor dessa escola que fez parte deste projeto de pesquisa. Agradecer também a presença da psicóloga Norma Celiane Cosmo, conselheiro CRP e conselheira eleita ao Conselho Federal de Psicologia. E, em seus nomes, agradecer a presença de acadêmicos, acadêmicas, professores, profissionais da psicologia. Queremos convidá-los, aos que compõem essa mesa, a tomarem assento junto aos demais da plateia, pedir para a professora doutora Sônia da Cunha Urte que permaneça, porque nós já vamos dar início e continuidade a essa tarde. Para apresentar os resultados da pesquisa nacional Violência e Preconceito nas Escolas, já aqui presente à mesa, professora doutora Sônia da Cunha Urte, coordenadora da pesquisa na região Centro-Oeste, é graduada em Psicologia, Pedagogia e Administração de Empresas, é mestre em Educação pela Universidade Católica de São Paulo e doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Fez estudos de pós-doutoramento pela Unicamp e pela Universidade de Alcalá de Henares e atualmente é professora titular da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Tem experiência na área de educação, com ênfase na interface, psicologia e educação, atuando em ensino, extensão e pesquisa. Temos a grata satisfação de convidar também para compor essa mesa, ela que é graduada em Psicologia pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em Educação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, doutora em Educação Escolar pela Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara e pós-doutora pelo Instituto de Psicologia da USP, atualmente realizando pós-doutorado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. É professora do Departamento de Psicologia e Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Estadual de Maringá. Coordena o grupo de trabalho de Psicologia e Políticas Educacionais da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, a ANPEP, e tem experiência na área de psicologia com ênfase em psicologia do ensino e da aprendizagem, atuando principalmente nos seguintes temas: psicologia histórico-cultural, educação e psicologia escolar. Seja muito bem-vinda, professora doutora Marilda Gonçalves Dias Fati, representante da Comissão Nacional da Pesquisa. Professora doutora Sônia da Cunha Urte vai passar aqui a dinâmica desta apresentação e logo depois estarão abertas aos questionamentos. Por gentileza, professora. Gente, nós fizemos a seguinte programação
para essa apresentação, né? Inicialmente, a professora Marilda, né, fará todo o histórico e a própria apresentação da pesquisa a nível nacional. Eu deixo para que ela conte, inclusive, a formação da própria equipe, de como é que isso se constituiu e como é que hoje, nesse momento, né, a gente se encontra em relação às divulgações desses resultados a nível nacional, né? Após a fala da Marilda, que eu acho que é importantíssimo, né, para que a gente tenha todos esses dados a nível nacional, eu farei uma breve, até por conta de que estava conversando agora aqui com a minha doutoranda, dizendo que ficaram muito extensos a quantidade de slides, mas, na verdade, o que a gente quer é fazer com que todos conheçam, né, como é que foi o trabalho, principalmente, e os resultados da nossa parte também a nível regional. Eu fiquei responsável pela coordenação em Mato Grosso do Sul e em Goiás, né? Daqui a pouquinho a gente conta os detalhes. Então, vou passar a palavra para a professora Marilda, para que ela, então, né, fazendo parte, né, dessa comissão nacional, possa, então, trazer essas informações todas que estamos aqui ávidos para conhecê-las, né? Tá bom? Bom, eu vou apresentar para vocês, então, um pouco dos resultados, né? Foi um trabalho muito longo, né? Então, a gente conseguiu aqui, trouxe alguns excertos da pesquisa, considerando que foi uma pesquisa que a gente tem dados para trabalhar o resto da vida aí, né? Então, a pesquisa se chama Violência e Preconceito na Escola. Ela surgiu de uma conversa que teve o Conselho e alguns representantes da ABEP, da ABRAPE, ABEP, Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, da ABRAPE, Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, junto ao Conselho, Comissão de Educação, tá? Uma conversa que teve com o ministro há algum tempo atrás já, e veio a necessidade de estar pesquisando a violência na escola. Então, essa pesquisa, ela iniciou com essa solicitação, depois um grupo de pesquisadores se reuniram e formaram toda a equipe, como a gente vai ver aqui nos slides, tá? Na realidade, acho que eu não estou iniciando um trabalho, acho que eu estou dando continuidade ao que a mesa falou de abertura aqui em relação à violência, né? Quando vocês ouviram falando da PEC, da reforma do ensino médio, parece que a gente já começou a discutir violência, né? Porque, do nosso ponto de vista, como o senhor mesmo colocou muito bem, né? Nós entendemos violência não como uma questão individual. Acho que essa é uma tônica, uma ideia que todo o grupo, né, buscou desenvolver nessa pesquisa. Nós entendemos violência como uma questão estrutural mesmo. Se a escola está violenta, é porque a violência está presente na sociedade. Isso não é uma coisa natural. É uma relação, é um problema que foi constituído nas relações entre os homens, como os homens foram se organizando, né, para suprir as suas necessidades de vida, né, foi que a gente foi tendo esses atos violentos que estão hoje presentes na escola. Por isso que a gente fala, né, violência e preconceito na escola. Nós entendemos como violência e preconceito escolar, né? A gente entende que é uma violência que está se configurando a partir de algumas ações na escola. Então, a gente entende que essa questão, ela tem que realmente, nós temos que pensar na violência como uma questão muito mais ampla, para além da escola, ou para além do indivíduo, para além do pai, da mãe, né, do professor. Tá? Você pode passar. Então, a instituição executora foi a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? Ela que fez a gestão financeira, e nós tivemos várias instituições parceiras que fizeram a composição da equipe que organizou a pesquisa no Brasil inteiro. Tá? Então, a gente teve o Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira, o FEMPB, Conselho Federal de Psicologia, Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional e Federação Nacional do Sindicato de Psicólogos, a FENAPS. Então, de todas essas entidades da psicologia, nós tivemos um representante, um pesquisador, professores, né, todos eles praticamente professores, doutores de alguma universidade, que fizeram a composição desse grupo, que organizaram
esse primeiro momento da pesquisa, depois ela foi discutida com todos os pesquisadores do Brasil, com os representantes, né, dos grupos nas várias universidades. Pode passar. Então, nós tivemos as seguintes universidades que fizeram parte dessa pesquisa, né? As equipes. A Universidade Federal do Pará, da Amazonas, de Pernambuco, da Bahia, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, de Uberlândia, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Tá? Então, foram 10 universidades. Cada universidade a gente tinha um grupo com 5 doutores e, além disso, alguns bolsistas de iniciação científica. Tá? Então, a equipe, né, foi uma equipe que pesquisou muito, trabalhou muito com essa temática que tangencia, né, que perpassa, muitas vezes, as relações escolares, o processo ensino-aprendizagem. Sou psicóloga escolar, né, então eu falo que a gente fala muito do lugar que a gente ocupa, né, na nossa vida profissional, na nossa vida de pesquisa. E nós temos percebido que essa violência ela tem acontecido cotidianamente na escola. E a gente vai ver aqui na pesquisa que, embora muitas vezes se fala da violência física, da violência verbal, a gente tem as violências que vão acontecendo em termos políticos, em termos subliminares, em termos que não são explicitadas, né? E que muitas vezes essas são esquecidas, são deixadas de lado. Tá? Pode passar, por favor. Nós estruturamos a pesquisa da seguinte forma. Primeiro, houve uma organização dos pesquisadores pelas regiões do Brasil. Tá? Na época, essa equipe entrou em contato com alguns reitores de universidade, com alguns chefes de departamento de psicologia, enfim, e nós houve uma indicação e foi feita a composição dessas equipes, né, no Brasil inteiro. Constituímos equipes, então, estabelecemos o campo de investigação, e também fizemos, né, uma formação e alinhamento das equipes para a realização dos procedimentos de campo. Nós fizemos algumas reuniões, né, muitos contatos por e-mail, né, fizemos reuniões presenciais em São Paulo também, em Brasília, né, para a gente estar discutindo como que seria a metodologia que ia ser utilizada para coletar essas informações no Brasil. O objetivo da pesquisa é contribuir para a proposição de políticas públicas que auxiliem no enfrentamento da violência e preconceito na escola. Pode colocar o outro, por favor. E também construir fundamentos para a elaboração de um programa nacional de enfrentamento da violência e dos preconceitos na escola. Na realidade, essa é a primeira vez que nós estamos divulgando os resultados em nível nacional. Tá? Nós vamos divulgar na Federação das Entidades de Psicologia em março. Até agora, o que nós fizemos foi entregar para o Ministério da Educação um relatório da pesquisa. Ainda não está disponibilizado, porque a gente ainda não conseguiu fazer toda essa divulgação de forma oficial. Tá? O senhor colocou, né? Do relatório, eu penso, assim como outras pesquisas que a gente tem disponibilizados, esse relatório também vai trazer bastante dados para nos auxiliarem mesmo, né, a pensar a educação e pensar o processo de ensino-aprendizagem. Tá? Então, ela vai ser divulgada mesmo em março do ano que vem, na reunião junto com essas entidades, para depois, então, a gente começar a fazer produções, né, e fazer maior divulgação, né, desse trabalho. Tá? Bom, a primeira fase, né, hoje a professora Sônia disse na mesa que a gente... no exame de qualificação que a gente participou hoje de manhã, que nós temos, né, um estado da arte sobre a violência na escola. Porque nós temos muitos dados, né, Sônia? Muitos, tá? Nós dividimos por eixo de pesquisa. Então, por exemplo, violência e a questão de gênero, violência, a questão da educação especial, violência e etnia, né? Então, a gente teve assim, raça, né? Então, a gente teve assim, várias frentes. Violência e a questão do alcoolismo, das drogas. Então, a gente teve vários eixos onde a gente foi cruzando as pesquisas sobre violência na escola e essas outras problemáticas. Tá? Então, nós temos hoje um banco de dados que a gente vai depois disponibilizar para consultas, que eu falo que é o estado da arte mesmo. Porque nós pesquisamos teses, dissertações, relatórios de pesquisas, documentos, artigos. Então, a gente foi assim, fez uma varredura muito grande em relação a essa temática da violência, né, nas produções brasileiras. Então, a gente tem um acervo muito grande mesmo. Né?
Então, a gente queria evidenciar o estado da arte, destacando as concepções, abordagens e práticas exitosas, né, em relação à questão da violência. Fizemos então, a primeira fase, analisamos esses dados, usamos esses eixos, né, e tudo isso vai estar nesse relatório que depois, né, futuramente, a gente vai estar disponibilizando. Vale a pena destacar que a gente não conseguiu disponibilizar ainda, porque houve trocas de ministro da Educação, e a gente está numa época agora, né, bastante conflituosa em termos políticos, então não houve possibilidade ainda, né, da gente fazer essa devolutiva. Nós marcamos algumas reuniões no Ministério da Educação, no entanto, foi cancelada em função da forma como está organizado hoje o sistema político aqui, então a gente acabou não conseguindo fazer essa divulgação ainda. Então, fizemos a primeira fase, organizamos, fizemos uma análise. Depois, nesse meio tempo, a gente foi conversando com todos esses pesquisadores, né, os representantes de cada grupo, no caso a professora Sônia, que era aqui desse estado, né, a gente se reuniu com os 10 coordenadores, junto com a equipe gestora, para discutir como que a gente ia fazer esse levantamento. A nossa intenção, e foi isso que a gente fez, é que em cada estado a gente pudesse ouvir uma escola, tá? Ouvir uma escola. E assim, e a gente queria pegar as escolas, né, ribeirinhas, as escolas mais centrais, escolas diversas. A gente queria pegar uma amostra de escolas diferenciadas para ver como que os atores da escola, professor, pais, alunos, funcionários, estavam compreendendo, vivenciando e fazendo enfrentamento dessa violência que é presente hoje, né, na escola, tá? Então, a gente foi ouvir a comunidade escolar sobre suas vivências e impressões, bem como suas estratégias de enfrentamento a respeito da violência e do preconceito na escola, utilizando metodologias participativas. A primeira fase, né? Então, nós fizemos o levantamento da produção bibliográfica e documental sobre o tema violência e preconceito na escola e a elaboração de uma plataforma nacional para a inserção dos dados bibliográficos e documentais. Então, a gente foi inserindo tudo isso, né? Os títulos, né? As referências também, os próprios textos, quando era possível. Tá? E daí a segunda parte da pesquisa, porque nós queríamos o quê? A gente queria ir lá ouvir professor, aluno, toda a comunidade escolar. Então, nós elaboramos esse grupo algumas estratégias de pesquisa. Né? Então, a gente fazia oficinas com os alunos. Tá? Com alunos, a gente tentou pegar alunos da primeira fase do ensino fundamental, né, até o 5º ano, alunos da segunda fase do ensino fundamental, geralmente a gente pegava a 7ª série, não sei como pegaram aqui, né, que alunos que eles trabalharam, alunos do ensino médio, a gente fazia roda de conversa também com os pais e com os professores. Tá? E com os funcionários também, que participavam muitas vezes dessas rodas de conversa com o professor. Tá? E a gente também levou para a escola, né, um baú da violência, onde as pessoas colocavam, né, o que elas estavam considerando como violência. A gente deixava esse material na escola. E também uma outra questão que é que joga aqui sobre o preconceito, onde as crianças, né, as pessoas da escola escreviam, né, colocavam papeletas dizendo em relação ao preconceito e à violência na escola. E foi muito interessante, porque a gente fazia oficina com as crianças de 2º ano. E para cada grupo a gente estabelecia estratégias diferenciadas, né, para a gente pensar como que a gente ia abordar essa temática, como eles iriam responder essa questão. Pode passar. Então, nós entregamos um relatório, né, em 2011, da primeira fase da pesquisa, que foi essa pesquisa bibliográfica. Tá? Nós localizamos, então, 1.358 produções. Então, aquelas pessoas que querem estudar sobre a violência, que querem pesquisar sobre a violência, né, acreditamos que com essa pesquisa a gente tem uma referência bem grande, né, que pode ser consultada e pode ser estudada. Tá? Então, o que nós encontramos? Né? Essas 1.358, 50,3% trabalhavam com temáticas emergentes e contemporâneas, adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, a perspectiva dos professores que sofrem violência. Nós tivemos depois 15,9% em relação à raça, etnia e terra, que foi essa forma que a gente dividiu os grupos para pesquisar. Tá? 18,3% a violência e preconceito em relação à deficiência, inclusão, exclusão e fracasso escolar. Nós tivemos
10,7% em relação à diversidade sexual e gênero e 4,8% álcool e drogas. Então, esses eixos que a gente aliou, né, a gente juntou, vinculou a questão da violência. E nós, nessas 1.300 e poucas produções, a gente teve esse resultado. Agora, qual foi a forma, né? A forma de material, a forma de produção onde a gente encontrou esses resultados? Então, a gente teve 49,9% é artigo, tá? A gente teve 23,6% dissertações, 8,3% tese, 7,9% livro completo, 4,0% a gente teve outros tipos de produções, tá? Então, a gente teve ainda, né, projetos, relatórios de extensão e pesquisa, documentos oficiais, pesquisa no terceiro setor. Então, foi essa forma de produção, né, que vem debatendo a questão da violência na escola. Não está aqui nos slides, mas uma coisa que nos chamou a atenção também é que as produções falam muito de violência na escola pública, né? A maior parte das produções trabalham com a violência na escola pública. Nosso entendimento não é que é porque é na escola pública que tem mais violência. O nosso entendimento é que as escolas públicas abrem muito mais espaço para realizar a pesquisa. Vocês sabem, né, que muitas vezes as escolas particulares é muito difícil o pesquisador chegar, conseguir obter os dados, falar com professores, com aluno, né? Então, nós estamos entendendo que essa explicação que o grupo aqui, né, está dando para o fato da gente ter pesquisa realizada muito mais em escolas públicas, tá? Pode passar. Agora, quais são o nível de escolaridade que foi investigado? A gente teve muitas pesquisas realizadas com vários personagens, né? Então, a gente teve aqui, a gente viu que o ensino técnico, 4%, a maior parte mesmo foi realizada no ensino fundamental. Daí nós temos 28% no ensino médio, 14% no ensino superior, 14% na educação infantil, 6% no ensino superior, 4% no ensino técnico e 5% na EJA. Tá? Então, assim, quando vai pesquisar essa violência, vocês viram, então, que as pesquisas centram muito mais no ensino fundamental. Tá? Bom, então nós tivemos ali, né, vários dados em relação a essa primeira fase mesmo, em relação à bibliografia localizada sobre a temática, né? Se vocês fizeram teve um autor, Sastre, se eu não me engano, que há uns 10 anos atrás, ele fez uma pesquisa e ele encontrou um número muito menor de produções. A gente vê que tem crescido muito, né? Em determinada fase, a gente falava de indisciplina na escola. Hoje a gente está falando de violência. E muitas vezes o que a gente vê nas pesquisas também não é nem falando de violência, mas falando de bullying, né? Bullying hoje virou moda falar de bullying, né? Nosso grupo, nós entendemos mais como uma questão da violência e nós entendemos que violência, muitas vezes, quando a gente trabalha com esse conceito, a gente amplia um pouco a análise, não ficando muitas vezes na preocupação de que quem faz ou quem deixa de fazer o bullying, né, praticar o ato violento, tá? A gente tenta ter uma compreensão mais ampla mesmo. Então, essa primeira fase nós fizemos, apresentamos os dados, né? Cada equipe mandou o seu relatório. Então, tudo isso, imagina a quantidade de material que a gente tem, né? A Sônia estava cobrando esses dias. A gente queria ter os relatórios parciais, porque de cada um desse coordenador com a sua equipe mandou um relatório para a gente. Então, a gente tem muitos materiais mesmo ainda para analisar, né? Você pode passar? A pesquisa de campo, então, né? Então, participaram da pesquisa 40 escolas públicas, representando as 5 regiões geográficas do país, em sua maioria da rede estadual, do ensino fundamental e médio. Tá? Pode passar. Qual foi o total de participantes né, nessas oficinas, rodas de conversa, né, as atividades de forma geral? A gente teve 1.537 participantes dessas 40 escolas. Tá? E nós tivemos, né, 1.029 estudantes. A equipe escolar 379
e pais responsáveis 129, né? Dos pais, a gente não conseguiu ter acesso a tantos pais assim, né? A gente tentou várias estratégias, mas nem sempre a gente conseguia que eles fossem para as escolas, né, e participassem das atividades propostas, tá? Bom, daí a gente foi assim. Aqui, gente, como eu falei, é recorte, tá? Nós não fizemos uma pesquisa quantitativa, nós fizemos assim, uma análise geral e alguns recortes de fala, do que a gente foi coletando mesmo, né, nesses vários lugares que a gente pesquisou. Tá? Então, quais são as concepções de professores sobre violência e preconceito? O que os professores colocam? Primeiro, uma outra questão. É muito interessante, porque na pesquisa bibliográfica, quando a gente vai analisar o conceito de violência, nem sempre as produções definem o que é violência. Fala da violência, mas não define. E essa mesma dificuldade de definição a gente encontrou, de uma forma geral, quando a gente foi trabalhar com professores, alunos e pais. Tá? Então, a violência para os professores significa o quê? Constrangimento físico ou moral, com o uso da força e da coação. Um desvio pela força externa. Usamos bastante o conceito de violência da Marilena Chauí e também do Vasques, né, na nossa pesquisa no projeto geral. Tá? Pode passar. Os professores sentem que os alunos os agridem verbalmente para testar os limites do profissional. Tá? Então, algumas falas que apareceram com mais recorrência mesmo, né, na pesquisa. Tá? A violência verbal alcança uma dimensão psicológica que afeta não só os alunos, mas as pessoas da escola como um todo. Eles colocam que violência também é tudo aquilo que eu não quero sofrer, tudo aquilo que me agride. Né? Vasque fala, quando acontece violência? Quando alguém subjuga o outro, né, em direção a conseguir alguma coisa. Ele coloca essa definição. Tá? Os professores, essas rodas de conversa que a gente teve com eles, eles consideram a violência a humilhação, coação, discussão, respeito e uso de drogas. Apareceu também muito essa questão, né, que o uso de drogas também é uma violência ou desencadeia a violência na escola. Alguns tipos de preconceito são entendidos como violência. A classificação e hierarquização dos alunos por classe social, origem familiar e região. Muito interessante. Vários depoimentos, tá? Tanto dos alunos como dos professores, que eles colocam. O que é violência, né? Violência é eu ser tratado de forma diferente porque eu sou de uma classe social, né, dos trabalhadores. Né? E é muito interessante porque eles foram trazendo questões da violência relacionada à estrutura da escola, à organização do trabalho. Né? E eu sempre me chama muita atenção, que eu já fiz outras pesquisas sobre violência, além dessa, é que quando a gente fala de violência, parece que a violência verbal e a física é a que mais se destaca. Não é? Mas quando você começa a estudar com os alunos, eles falam, o que é violência? Não tem papel higiênico no banheiro, isso é violência. Não é? O que é violência? Violência é o professor não ser respeitado, ser valorizado, não é só pelo aluno, mas pela sociedade de forma ampla. No entanto, isto não é alardeado. O que é alardeado é que o menino jogou uma cadeira no professor, o professor foi fazer um BO. É isso que é alardeado. Então, né, eles colocam também, né, a organização familiar, a carência afetiva, modelos de violência na família influenciam a violência que ocorre na escola. Pode colocar. Os professores colocam, né, as famílias não dão devido suporte aos filhos e ocorre uma banalização da violência. Nós discutimos muito isso na nossa equipe em relação à questão da família. Porque por mais que a gente tenha a década, e a psicologia vem fazendo isso numa visão mais crítica, a gente vem questionando até que ponto, né, nós podemos responsabilizar os pais pela violência, pelo fracasso escolar, né? E a gente tem questionado muito que muitas vezes nós olhamos para a família, mas deixamos de entender que família é essa, que sociedade que ela está, como que ela está estruturada, se ela está desestruturada, por que ela está assim? Então a gente tem questionado muito, né, essa questão de culpabilizar a família pelas várias mazelas que tem na educação, né, que tem na sociedade de forma geral, tá? Mas alguns professores colocam ainda, né, que eles não dão devido suporte aos filhos, né, e ocorre uma banalização mesmo, né, em relação à violência.
Quais são os sentimentos que os professores têm? Esse foi um outro eixo que nós levantamos, né? O que eles sentem? Impotência frente ao sistema educacional, aos alunos e à família. É isso que eles colocam, eu sou impotente mesmo, né? Como que eu posso fazer o enfrentamento de uma questão que não está somente na escola? Como que eu vou enfrentar isso? Alguém falou hoje aqui, né, na apresentação, de que não agir mais somente pelo senso comum de formação de professores, de entender essa problemática. E essa é uma questão que a psicologia, a educação, muitos estudiosos têm debatido muito com os professores, né? Como que a gente vai entender essa questão para além da aparência? Indo à essência do fenômeno, entendendo o que está por trás daquele ato de violência que o aluno pratica contra o professor ou entre eles mesmos, né? E eles colocam, a gente se sente o quê? Despreparado para lidar com os alunos no ambiente escolar. Pode passar. Pode passar todos, por favor, tá? Fadiga, apatia, chateação, aborrecimento, desistência, abandono, além do medo das ameaças feitas pelos alunos. Também se sentem, muitas vezes, deprimidos, né, por não terem mais expectativas de mudança. Muitas vezes eles enfrentam a síndrome do pânico, né? Eu fiz uma pesquisa sobre a questão da violência e sofrimento do professor, e muitos deles colocam, né, uma relação entre isso, né, a violência que acontece na escola, no dia a dia, levando esses professores a adoecimento, né? Eles adoecem de tristeza, uma indignação diante da conduta das famílias, um ceticismo em relação à melhoria da educação brasileira e à valorização do trabalho realizado. Então, foi muito interessante a gente ouvindo no discurso deles, né, o quanto que esses professores eles estão sendo desvalorizados na sua atividade profissional. A gente faz um estudo, a gente vê o quanto que muitas vezes as políticas educacionais estão retirando esse professor do processo educativo. Não é? Aquele professor que tinha como finalidade transmitir o conhecimento, levar o aluno a se apropriar daquilo que está mais desenvolvido pela ciência, muitas vezes ele é abandonado, ele é esquecido no processo pedagógico, né? E os professores muitas vezes se ressentem dessa questão mesmo, né? Pode passar tudo, tá? E os preconceitos? Quais foram os preconceitos que apareceram? Racial, de gênero, da aparência física, né? Então, o que é gordinho, eles falavam, né? O bullying relacionado à obesidade, a origem familiar, a classe social, moradia, alunos, famílias das classes populares. Então, são esses preconceitos que eles vivenciam, né? E a gente via, muitas vezes, nessas oficinas, professores, né, que falavam do preconceito racial que tinham sofrido, né, e que se comoviam diante disso, porque a gente fala que parece que está superado e como que está ainda, né, entranhado mesmo, né, entre os homens, né? Também a gente vê o preconceito, né, praticado pelos professores quando ele trata mal os alunos, né? Então, o preconceito não ocorre somente entre alunos, está presente também entre professores, coordenadores e funcionários de forma geral. Tá? Nos trabalhos que a gente fez, alguns alunos também, muitas vezes eles falam isso, né? Não é somente do aluno para o aluno, do aluno para o professor, mas o próprio professor, muitas vezes, né, ele também acaba demonstrando preconceito em relação a isso, né? E quando a gente falou da desvalorização do trabalho do professor, né, a gente tem aí, né, a escola sem partido, que veio mostrar que nós não temos mais nem direito, né, a levar o aluno a pensar, não é? Mostrar nossas convicções políticas. Não é isso que a gente está defendendo. A gente defende que o professor tem direito e dever de levar o aluno a pensar, a conhecer as diferentes opiniões para ele formar a sua opinião, né? E isso não está acontecendo. Quando a gente falou de violência, né, com os pais, o que eles trouxeram? Além da violência na escola, a violência familiar ou doméstica também, né? As abordagens violentas, os assédios em relação ao gênero, né? Uma violência dirigida ao professor, principalmente com palavras. Na comunidade, a violência externa influencia o cotidiano escolar. Ouvimos muito isso também, né? Dos pais colocando, os professores, né? Colocando muitas vezes tanto a sociedade de forma ampla, como também os próprios bairros, o entorno da escola, brigas que aconteciam no entorno da escola que acabavam aparecendo também no pátios escolares, né?
Alunos maiores que agridem menores, mães que tentam bater em aluno, que brigou com seu filho, alunos violentos que batem, uso e tráfico de drogas. Então, foram alguns tipos de violência que os pais mencionaram, né, nessas reuniões que a gente fez com eles no Brasil inteiro. E os preconceitos, né? Racial. Então, eles falam, é aquele que vermelhinho, é o sarará, é o neguinho, é o mulatinho, é o feijãozinho, é o arrozinho, né? Então, assim, são termos que os pais trouxeram para mostrar o quanto que esse preconceito ainda está presente na escola, né? A aparência física eles trouxeram também, né? A orientação sexual, né? O preconceito religioso em relação à classe social também, né? Foram algumas coisas que eles vão contando. E foi muito interessante nesses vários encontros que a gente fez com os pais, professores no Brasil inteiro, as histórias que eles vão relatando, né? Mostrando o sentimento que eles tiveram diante desse preconceito, né? Que está tão presente ainda. Os alunos, né? Então, a gente teve, né? A gente criou alguns núcleos de significado para compreender os preconceitos, tá? Então, os alunos, né? Eles faziam tentativas de definição do que era violência, né? Muito interessante, que eles falavam assim, numa escola que eu participei mais de perto da pesquisa, né? Não é violência, é zoação, né? O que é zoação, né? Eles banalizaram tanto que agora é zoação. Eu não acho que é violência. Né? A gente vai, quando ele faz alguma coisa, a gente tira sarro mesmo, mas isso não é violência. Então, assim, como que nós estamos num estágio onde a gente não consegue perceber mais a nossa ação, né? Invadindo o outro e trazendo sofrimento para o outro, né? Ações, atos praticados por alunos, professores de gestão ou por membros externos à escola, como a família e policiais. As atitudes dos alunos, né? Disposição para a ação e modo de se relacionar com as pessoas. Os alvos, eles indicam que tanto eles são alvos de violência, como eles também são os praticantes da violência na escola, né? Os sentimentos que eles mostraram, né? Expressões de sentimentos vivenciados pelos sujeitos, quer sejam alvos ou atores. Como que eles se sentem, né? Tanto quando eles praticam a violência, ou quando a violência é praticada com eles, né? Pode passar. E os preconceitos, né? Eles colocaram os alunos aparência física, não somente ligada ao peso corporal, mas também às vestimentas, ao uso do óculos. No ensino médio, novos alvos são agregados, além desses que já foram apresentados. Os alunos novatos, as meninas grávidas, os roqueiros, o que aponta para uma ampliação das vivências de preconceito. Então, além daqueles que a literatura já vem mostrando, né, outros preconceitos foram sendo apresentados, né, nas reuniões com os alunos do ensino médio, né? Como que se manifesta esse preconceito? Agressões verbais, com apelidos e xingamentos, tá? Pode passar. Racismo, homofobia, preconceitos de classe e os relativos à aparência física, né, também foram relatados como preconceitos em relação com os alunos, né? O que eles colocaram muitas vezes? Né? Que apesar do discurso da democracia racial que perpassa a cultura brasileira, as práticas cotidianas vão revelando um racismo estrutural, velado, mas dinâmico, que perpetua a ideologia da superioridade branca e produz sofrimento aos sujeitos negros na escola. Então, a gente vê que é uma ação, né, que está acontecendo. Os sentimentos que essas vivências engendram revelam tristeza, apreensão, vergonha, revolta, insegurança, né? Então, vê bem, não é só o professor, não é só o pai, mas os alunos também, eles vivenciam esses sentimentos, né? Se vocês fizerem uma análise do que, tanto pais como professores e alunos, os sentimentos que eles têm em relação aos atos de violência, né, são muito parecidos, né? Então, os alunos, eles estão expostos a física, verbal, atitudinal, sexual, institucional e social. Indicam muito mais frequentemente as expressões físicas da violência. Apontam diversas dimensões da violência, identificando preconceitos, racismo e homofobia como formas de violência. Então, muitas vezes eles falavam, né, que não era só o preconceito, mas eram formas que o preconceito é uma forma de violência contra aquele, né, que tem, né, em relação à questão de gênero mesmo, né? Violência sexual, de orientação machista, faz parte da vivência dos alunos também. Pode passar.
Os alunos, como eu falei para vocês, hoje a gente tem falado muito do bullying, né? Então, quando a gente pergunta da violência para eles já falam do bullying, né? É uma terminologia que eles estão acostumados, que está sendo trabalhada na escola. E que, ao mesmo tempo que eles falam, a gente vê que estão banalizando essa questão, né? A escola, então nós entendemos, ela é percebida como produtora, reprodutora da violência a partir de suas práticas, da precariedade dos elementos estruturais e recursos humanos. A falta de diálogo e a omissão são recorrentemente apontadas como expressão da violência institucional, né? Então a gente vê que eles não apontaram só as agressões, mas a precariedade, as condições objetivas da escola, como que ela está, a infraestrutura, né? Como ela está sendo, os alunos falavam, uma cancha onde eu não posso jogar é uma violência, não é? Uma aula que eu não tenho é uma questão de violência. Pode passar. Os alunos entendem, né, muitas vezes apontar a família como produtora de violência, né? Bairro e sociedade, produtores e espaços de violência na dimensão da ausência de recursos, a falta de segurança, de espaço de exercício da criminalidade e proliferação das drogas. Então, a escola acaba sendo esse espaço mesmo, né? E muitas vezes, para os alunos também, a droga aparece associada à questão da violência. As relações escolares marcadas, em certa medida, por agressões de diversas ordens, muitas delas motivadas ou relacionadas aos preconceitos e à discriminação, matizados pela condição etária, de gênero, de orientação sexual, de identidade racial, de necessidades especiais. A gente viu também, né, em muitas situações, preconceito em relação às crianças que frequentam as classes especiais mesmo, né, ou às crianças que têm alguma deficiência física, né, isso também a gente percebeu essa pesquisa, né? Daí a gente perguntou para os alunos, mas daí? E para melhorar essa escola, né? Nós entendemos que nós temos que pensar em formas de enfrentamento, né, dessa violência. Entendemos que prevenção, muitas vezes, é uma coisa muito difícil quando a gente pensa na sociedade da forma que ela está organizada. A gente tem que pensar em formas de enfrentamento, né? Como que a gente vai lidar com isso, né? Os alunos dão algumas sugestões, né? O que eles falam? Nós precisamos mexer na estrutura física da escola, melhorar a estrutura física da escola. Eles colocam, a gente precisa ter acesso à tecnologia, porque eles consideram que quando a gente tira o celular deles, né, isso é uma forma de violência. Quando eles têm na escola computadores que estão encostados porque não tem manutenção, isso é violência em relação a eles, né? Eles colocam, como que pode superar? Aulas dinâmicas, temas que envolvam dilemas cotidianos e sofrimento para os sujeitos, como homofobia, racismo, né? Uma gestão participativa, responsável e capaz de dialogar. Respeito nas relações de diálogo. O que eles estão pedindo? Né? Na realidade, a forma de enfrentamento, do nosso ponto de vista, é o que a escola deveria ser. Não é nada de diferente, não é? É o que a escola deveria proporcionar aos alunos. Eles não estão pedindo nada além do que deveria ser mesmo, né, a escola, a organização da escola. Tá? O que a gente percebeu, né, em relação a essa pesquisa de forma geral? Né? Que alunos, famílias, equipe escolar confirmam a vivência da violência e dos preconceitos na escola. A violência não está apenas nas agressões físicas, nos xingamentos, nos apelidos. Está também no currículo escolar que reproduz preconceitos, no silêncio e na omissão da escola. Né? Muitas vezes a gente percebe isso. Né? Os alunos às vezes falavam, mas para quem a gente vai recorrer? Né? A escola muitas vezes se omite. Mas não se omite porque quer se omitir. Como a gente viu, o professor se sente despreparado, se sente desassistido, com falta de apoio para fazer esse enfrentamento à violência, né? O que a gente viu? Os alunos, eles querem ser ouvidos, né? A gente fala, hoje a escola dá lado para os alunos, é isso que a gente fala sempre? Tudo é aluno. Mas eles ainda querem ser ouvidos nas suas dificuldades, nos seus enfrentamentos diários, né? A família, escola e alunos precisam dialogar como princípio de enfrentamento das dificuldades. E é muito interessante, porque quando a gente falava para os professores, qual é a forma de enfrentamento? Ainda o que mais apareceu é o diálogo. É conversar com o aluno, conversar com os pais, né? Que é aquilo. Então, hoje eu até vi
algumas pessoas falando, vamos ver aqui se a gente vai entender agora como que a gente vai proceder, né? Os próprios professores colocam, né? É uma questão que é o convívio diário, né? É o diálogo que pode ajudar, né? Desse enfrentamento aí. Pode passar. No entanto, a gente não pode pensar que só está na escola, né? Essa pesquisa que a gente tentou mostrar, que não está somente na escola, no corpo de professores, a responsabilidade pelo enfrentamento da violência, né? Se a gente tirar do aluno, colocar no professor, nós continuamos fazendo uma análise enviesada da questão da violência na escola, não é? Se a gente falar, mudar só a escola, não é mudar só a escola. A gente tem que pensar em ações que extrapolam os muros da escola, né? Então, o que a gente vê, né? Quais são os indicativos para o enfrentamento? Desenvolver material de referência e criar programas de formação continuada para a comunidade escolar. Não só para a formação de professores, mas trabalhar com os pais, né? Trabalhar com os alunos, trabalhar com a comunidade escolar para debater essa questão que está permeando a escola, né? Trazer a temática da violência e do preconceito para o projeto de formação das licenciaturas. O professor fala, eu não vi nada sobre violência. Ele falava para a gente, né? Nunca discuti nada. Nunca pensei sobre isso, né? Nunca tive nenhum fundamento teórico que pudesse discutir. Nós vimos lá quantas produções que já não tem, que vem discutido teoricamente, buscando na prática também a compreensão da violência na escola. Então, me parece que esse é o investimento que a gente tem que fazer na preparação dos futuros professores, na licenciatura, né? Elaborar políticas educacionais que valorizem a carreira docente, melhoria salarial, plano de carreira e reconhecimento pela sociedade. Então, a gente tem que pensar nessa valorização do trabalho do professor também. Criar políticas para que ele seja valorizado no seu trabalho enquanto aquele que leva o aluno a se apropriar do conhecimento mesmo, né? Melhorar as condições estruturais da escola e das equipes de trabalho, né? Me parece que a gente precisa investir nisso também. Quando Saviani fala, qual é o grande problema da educação? Pouco investimento, um deles, pouco investimento financeiro na educação. Enquanto a gente não tiver isso, a gente fica se debatendo aqui, tentando brigar, né, com as questões que são postas no cotidiano mesmo, né? Considerar o contexto que estão inseridas, né, todas essas respostas que foram dadas, né? A gente tem que promover na escola espaço de sociabilidade e de promoção do desenvolvimento integral do aluno, como lugar de pertencimento e de expressão, esporte, lazer e cultura. Então, nós entendemos que a escola, além da gente ter todo esse investimento em termos de estrutura física, nas condições objetivas, nós temos que trabalhar para que a escola realmente cumpra com a sua função de socialização dos conhecimentos. O aluno e professor precisam encontrar sentido naquilo que eles estão fazendo no espaço escolar. Tá? Muitas vezes também os professores e pais colocaram, né, que era necessário inserir psicólogos e assistentes sociais na rede pública de ensino, contribuindo na construção de culturas que respeitem a diversidade. Isso não foi a nossa equipe, bem que a gente gostou desse resultado aqui, né? Que fala da inserção do psicólogo. Nós temos um projeto de lei na Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, que já foi aprovado em várias instâncias lá em Brasília, que falta ser sancionado pelo presidente, né, para a inserção do psicólogo nas escolas públicas. Né? Então, a gente tem uma lei que está sendo posta aí, que a gente está brigando por ela desde 2000. Não como espaço só de formar um campo de trabalho, não é isso. A gente pensa mesmo da psicologia auxiliando mesmo no processo de ensino-aprendizagem, né? Estabelecer parcerias permanentes entre as universidades e sistemas de ensino para realizar trabalhos integrados, pesquisas e elaboração de programas conjuntos. Estabelecer o diálogo como eixo das relações escolares. Pode passar. Substituir, então isso aqui foram questões que foram aparecendo, tanto no grupo de professores, de pais, como na própria equipe, as equipes regionais, né, como na própria equipe que estava organizando o trabalho. Né? Substituir a cultura do medo, práticas restritivas, por novas práticas simbólicas, novas formas de relação. Trabalhar com toda a comunidade, a escola e o entorno da escola. Romper, né,
ruptura com a visibilidade abjeta, com a invisibilidade, a construção da visibilidade cidadã. Uma discussão acerca da sexualidade e do racismo, né? Da sexualidade e do racismo. São temas que a gente precisa levar para a escola mesmo, né? A restauração da ética e da racionalidade comunicativa no enfrentamento da violência. Substituir o ato violento pela palavra, né? Pode passar. Então, outras propostas de enfrentamento, né? Substituir o discurso repressivo pela escuta e pelo diálogo, né? Não se trata de colocar a polícia na escola, judicializar a educação, não é isso que a gente está falando, né? Contraposição à violência, mudança nas práticas tradicionais. Adequar a educação à realidade dos alunos, né? Fortalecer laços de cooperação, né? Nós temos um destaque aqui para a cooperação e o diálogo. Professor sozinho, diretor sozinho, não consegue fazer esse enfrentamento que é diário em relação à violência na escola, né? Ações coletivas, elas precisam ser realizadas, né? Para que a gente possa fazer esse enfrentamento mesmo. E assim, só para finalizar, então assim, são alguns aspectos gerais, tá, da pesquisa, né? Nós não fizemos uma quantificação, aí tantos falaram. Na primeira fase da pesquisa, aquela pesquisa bibliográfica, a gente fez. Nessa segunda fase, a gente fez mais uma análise qualitativa e tentando entender mesmo, né, o que está acontecendo, por que essa violência é presente na escola hoje, né? E para finalizar aqui, eu trouxe uma frase do Vygotsky, que eu acho que tem a ver com essas formas de enfrentamento, com essa transformação que a gente entende necessária hoje, para que a gente não tenha essas PECs, a gente não tenha essas reformas colocadas, não tenha, né, essa escola sem partido, né? O que o Vygotsky coloca? Tão só uma elevação de toda a humanidade ao nível mais alto de vida social, a libertação de toda a humanidade, pode conduzir à formação do novo tipo de homem. Se não mudarem as relações, se não alterar as relações de classe, né, é muito difícil a gente superar a problemática da violência. A gente faz o quê? Enfrentamentos. E, para isso, a coletividade ela é necessária. Tá? Então, são algumas questões, né, que a gente levantou nessa pesquisa em nível nacional, que, com certeza, agora a Sônia vai trazer o mais regional, né, que na certa vai estar muito... deve ter algumas diferenciações, mas vai estar repetindo muitas coisas que a gente colocou aqui já, né, que refletiu todos os relatórios. Tá? Obrigada, depois a gente pode continuar conversando.